Abrindo a partir de agora a terceira temporada do nosso Debate Farol. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui nas plataformas do Farol de Limeira. Recebo mais uma vez o Dr. Renan Félix, médico, analista político, de novo ao nosso lado. Bem-vindo, Dr. Renan. Bom dia a todos. É um prazer, Beto, estar aqui novamente, né? Debatendo ideias, coisas boas e na sua presença também, que é um grande amigo, querido, mentor, né? Podendo me doar um pouquinho, falar um pouquinho dos assuntos que eu sei, né? Eu acho que isso é importante e eu gosto muito. Acalenta o meu coração estar aqui. Bacana, bacana. Vamos lá para a redação da Tribuna de Limeira. Eu que agradeço sempre. Antônio Cláudio Bontorim já está conosco. Bontorim, bem-vindo, um abraço. Um abraço, Beto. Um abraço, Dr. Renan. Bem-vindo de volta aqui, né? Nesta terceira temporada do nosso debate e vamos em frente. Acho que nós temos muitos assuntos aí a serem tratados, né? Não daria tempo para o nosso tempo, mas vamos tentar. Eu prometo falar pouco se você também fala hoje, hein, Cláudio? É isso aí, de lado a lado. Vamos lá. Bom, dois assuntos que dominaram a semana, vamos expô-los aqui de ordem cronológica, né? Porque essa semana tivemos duas bombas, né? Bombas no sentido do noticiário, né? Notícias impactantes. A primeira delas, dada no final da semana passada, a queda expressiva, né, de popularidade do presidente Lula. Claro, todos já sabem, todos já viram, tomaram conhecimento, então é desnecessário contextualizar essa questão da queda da popularidade do presidente. Vamos começar com esse assunto, como eu falei, por ordem cronológica, até chegarmos nos fatos mais atuais. Doutor Renan, de tudo que foi visto e falado que possa explicar essa queda de popularidade do presidente, chegou algum consenso, algum raciocínio sobre isso? Eu acho que é um combo de tudo, né? Realmente, comparando o presidente Lula com o presidente Bolsonaro, até a própria Michelle Bolsonaro, eu vi, né? Essa comparativa, ele perde hoje, se fosse naquele minuto, né? A intenção de voto, se existisse uma eleição, a própria popularidade baixa, né? Se deve justamente à mesma causa que levou à impopularidade de Jair Messias Bolsonaro, né? Falar demais, falar o que não deve, né? E, no meu ponto de vista, um ponto que está sendo crucial para a impopularidade do presidente e também para uma vergonha para ele mesmo, né? Que eu acho que ele tem notado isso. Lula é uma pessoa extremamente inteligente, né? Tá na política desde 1900 e Mãe Joana. Então, evidentemente, ele sabe que a primeira-dama assiduamente interferindo em assuntos governamentais não está caindo bem. Inclusive para os eleitores dele mesmo, né? Esse final de semana eu estive com uma moça, uma amiga nossa, que é petista, roxa, e ela se mostrou um tanto quanto decepcionada, né, com as condutas do Lula em relação à Janja, né? Eu acho que as averbações que a Janja tem feito, a tomar para si o lugar que seria do vice-presidente ou do presidente ou de algum ministro oficial, não cai com bons olhos, não está de bom tom para os brasileiros, né? Fora os vídeos que vêm circulando na internet, né? Se tá caro, compra o mais barato ou deixa de comprar, né? E o fato de que, realmente, hoje o brasileiro está sofrendo para manter o básico, né? Então a ideia, a gente fala brincando, mas existe todo um contexto, né? Um conceito por trás disso. A ideia é quando o Lula diz, vamos voltar a comer picanha, é que vamos voltar a ter uma vida legal, no final de semana conseguir tomar uma cerveja, né? Sair com a família, se divertir com os filhos. Isso não está acontecendo, pelo contrário, está se tornando cada vez mais difícil ter momentos de lazer, né? O trabalhador está trabalhando somente para pagar as suas contas e o básico para viver, né? Então a gente saiu do macarrão com linguiça pro ovo. Esse é o cenário brasileiro. Nem ovo, né? Exatamente. Esse é o cenário brasileiro hoje, tá? Daqui a pouco nem ovo tem mais. Aí vai ser mesmo arroz, farinha e feijão, só. Então, é evidente. E nós não estamos falando em 6 meses de governo, nós estamos falando em 2 anos de governo, né? Entrando hoje, nós estamos agora no 3º ano de mandato, né? E cadê as mudanças que estão propostas? Né? Todo ano é a mesma conversa. Nós arrumamos, agora nós plantamos, agora vamos colher. Colher o quê? Não estão colhendo nada. Então, na minha cabeça é bem claro, e por mais fanático que seja o eleitorado, ele está sentindo no bolso e na pele. Então, para ele também está ruim.
Cláudio, nós já conversamos sobre isso no início da semana. Eu queria colocar um outro adendo para você analisar comigo. E, aliás, eu ia colocar como título de um comentário que eu ainda não escrevi, né? O título seria esse: Picanha ou Democracia? E eu vou te explicar por quê. O Lula, desde os ataques de 8 de janeiro, ele tem se autoproclamado o pai da democracia, como se somente ele pudesse garantir a permanência da democracia no Brasil. E recorrentemente ele fala das fake news, fala da mentira, fala da democracia, etc, etc, e se esquece de falar que nem todo o eleitorado dele, nem todo brasileiro está tão interessado assim nessa defesa da democracia, etc, etc, etc. Por quê? Porque talvez essa mesma população enxergue que as nossas instituições são fortalecidas. Prova disso é que não tivemos aí o golpe de Estado, né, que tanto se fala. Você não acha que o Lula às vezes se perde um pouco nessa defesa da democracia e o povão pode não estar entendendo isso, ou seja, esse discurso não está, melhor dizendo, em sintonia com o que quer ouvir o eleitorado, Cláudio? Olha, Beto, eu acho que o Dr. Renan, ele sintetizou bem a questão da popularidade do Lula. Está acontecendo com ele o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Falar demais em momentos inoportunos e falas inoportunas, né? A questão da picanha, nós sabemos que foi uma linguagem, uma analogia, né? Foi uma figura de linguagem, né? De voltar a comer picanha. Mas a questão realmente é dele falar demais. O novo mentor da comunicação, o novo ministro da SECOM, nos primeiros dias, na primeira semana, até conseguiu dar uma melhorada, mas não demorou muito para ele voltar durante um comentário, falar da questão, principalmente lá da exploração do petróleo na margem equatorial da foz do Amazonas, né? Dizendo que o ICMBio estava contra o Brasil porque não tinha liberado ainda as pesquisas. Então, ele solta algumas coisas realmente que não diz mais respeito ao ano de 2025. Nós não estamos em 2003 e nós não estamos em 2006. Nós estamos em 2025 e muita coisa mudou. Então, a questão da defesa da democracia que você citou também hoje, ela está aí, ela está, não sei se bem fundamentada ou se bem fortalecida já, mas pelo menos está indo. E está indo, a gente sabe, porque nós temos aí os três poderes, bem ou mal, estão sendo conduzidos de forma democrática, né? Estão sendo respeitadas as devidas proporções de cada um desses poderes, mas o grande problema do Lula nem é tanto a economia, porque a gente sabe que a economia ela tem uma influência não só no Brasil, mas também a economia externa. Hoje, se o café está caro, é porque os chineses descobriram o café e estão comprando muito café do Brasil. E é evidente que o cafeicultor vai preferir vender para a China e para o exterior em dólar, né, do que vender o café em reais para o brasileiro que é fissurado no café. Mas realmente eu acho que a questão prática é essa, é falar demais, falar indevidamente e falar como se estivesse ainda em 2003 e 2006. Nós mudamos, o tempo mudou e nós vimos que ele perdeu muitos eleitores entre os seus eleitores petistas. Então, a picanha e a democracia, de fato, ela pode estar representando essa queda. Não pela falta da picanha, nem pela falta da democracia, mas pelo excesso nos comentários e pelo excesso nas falas. Nesses últimos mandatos, eu nunca vi tão bem clara a frase: o peixe morre realmente pela boca. Infelizmente, ele morre pela boca, nesse caso, pela língua, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula
tem pecado veementemente nisso, né? E eu bato no ponto, concordo com o que o Cláudio disse, e bato no ponto de novo, Beto. Eu acho que deixar a primeira-dama, que já é impopular, tá? Ela não tem uma popularidade boa, tomar a frente de alguns assuntos, né? Isso é extremamente errado, né? Eu vi uma matéria de uma jornalista que diz que agora a primeira-dama vetou alguns encontros dentro da Granja do Torto e dentro do Alvorada, que ela quer que o Torto e a Alvorada sejam a casa da família e não mais sede de encontros políticos. Um exemplo tá o teatro, o cinema que o Lula fazia para né, promover alguns encontros políticos, que foi vetado pela primeira-dama porque ela não participaria desses eventos no momento que estivessem acontecendo. Entendi. E quando acontecem, ela faz questão de participar. E isso é um problema. Ela é esposa do presidente, não tem como ele se livrar dessa tão fácil. Aliás, está para sair uma decisão por esses dias aí, da presença dela e de pessoas indicadas no Palácio Planalto. Quer dizer, então, isso pode estourar por esses dias. Há um procedimento em curso para demitir todo o entorno da Janja. Vamos ao segundo tema. Nós temos 3 e vamos deixar como último tema a questão que envolve agora o Supremo, né, nesse julgamento, possível julgamento aí dos indiciados pela PGR. Mas antes eu queria tocar num outro assunto. Há um embate em curso no Congresso Federal relativo à anistia. Vou pôr até os 2 temas, né? A anistia e a questão da redução da inelegibilidade daqueles que tenham sido condenados em segunda instância, ou seja, chamada ficha limpa, trazendo de 8 para 2 anos. Vamos começar com esse tema, depois a análise sua. A anistia pode favorecer a pacificação do país nessa altura do campeonato, sim ou não? Acho que sim. Se fosse há 3 anos atrás, eu diria que não. Hoje eu digo que sim. A gente vê Zé Dirceu, entre outros, que estão hoje, compõem o governo federal, né? Estão nas mais altas esferas do governo, né? Que, na verdade, nunca mais poderiam ter cargo público nenhum, né? Diante do escândalo que aconteceu. E hoje a gente não falo isso pensando no presidente Bolsonaro, tá? Falo isso pensando em outras pessoas, outros políticos que tiveram a inegibilidade, né, durante 8 anos e tal, mas que não se justifica pelo que fizeram, né? Algumas pessoas mesmo que queriam ser candidatos estiveram no 11 de setembro, no 8 de setembro, 8 de janeiro, perdão. Teve, inclusive, aqui de Limeira, uma candidata vereadora que esteve no 8 de janeiro, né, e não pôde ser candidata, né? Ela esteve presente no 8 de janeiro. Ela não depredou prédios públicos, não causou arruaça, não ofendeu, nem machucou ninguém. Mas ela não pôde ser candidata, ela não pode ser candidata durante 8 anos. Eu acho que sim, eu acho que a anistia ela pacifica esse cenário político que a gente vem vivendo neste atual momento, tá? Onde o Supremo é realmente Supremo. Entende? Entendi. Cláudia, aí, sobre esses 2 temas, a redução da inelegibilidade e a anistia, a proposta de anistia. Bom, a anistia, de uma maneira geral, se for levada em consideração aqueles vândalos, né, que depredaram bens públicos, que depredaram obras de arte sem valor, que não tinha, era tamanho valor que não dá nem para mensurar, até é possível pensar nisso. Agora, anistiar pessoas e políticos que patrocinaram e que promoveram isso, jamais. Eu acho que o Alcolumbre deu uma declaração interessante. Olha só, o Alcolumbre, hein? Hoje no Senado. Ele falou que a anistia hoje não interessa à população. A anistia não se pode confundir o trabalho do judiciário com interesses políticos. Então, vamos deixar o judiciário resolver e nada de discutir anistia no Congresso. Ou seja, então, o Alcolumbre, com certeza, poderá barrar assim que chegar ao Senado. Mas a questão da inelegibilidade é uma contradição que os próprios bolsonaristas estão fazendo, estão promovendo. Por quê? Porque a ficha limpa diz respeito à corrupção, e eles sempre criticam a corrupção. Então, ao propor a anistia e o abrandamento da ficha limpa,
eles estão corroborando com a questão da corrupção, ou seja, estão falando, não, já que é para defender os nossos, a corrupção então não conta, a corrupção conta apenas para o outro lado. O autor da ficha limpa, ele está preparando aí uma série de ações, né? É um ex-juiz, né? Quem redigiu a proposta da ficha limpa lá no governo do FHC, né? É um ex-juiz, um ex-magistrado, e ele está preparando uma série de ações que vai impactar muito nisso, né? Então, eu acho que não deve se falar em anistia agora, mesmo porque o processo já está em curso, as condenações já estão aí, né? E muitos, evidentemente, que foram na louca, né? Ou seja, se você levar em consideração que foram no embalo dos seus amigos, na questão de ir por ir, né? O chamado Maria vai com as outras, né? Se deram mal por isso, né? Eu acho que foi um crime realmente pesado que cometeram e por isso estão pagando. Não por questão política, não, mas por questão criminal mesmo. Eu acho que é uma questão não política, é uma questão criminal, ou seja, são criminosos comuns e não criminosos políticos. Para fecharmos o nosso debate, e claro, temos que falar também da última notícia de repercussão na semana, que foi o indiciamento aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas naquele inquérito que a PGR apurou, se baseou grande parte dele no depoimento do Mauro Cid, né, ex-chefe de ordens do Bolsonaro. Mas a questão é a seguinte, e eu vou colocar por esse aspecto. Quando o Lula estava terminando o seu segundo governo, ele foi reeleito com muita facilidade, fez um governo popular, não mexeu nas medidas do Fernando Henrique Cardoso, deixou a economia rodar e tal, mas os escândalos do Mensalão foram pesadíssimos. E reza a lenda que, por orientação dos tucanos do PSDB, eles preferiram, ao contrário de aniquilar politicamente o presidente Lula, ou seja, nós estamos falando de uma época que as mídias sociais não eram tão fortes como agora, né? Vale a pena contextualizar. Mas eles preferiram deixar o Lula sangrando do que disparar contra ele um forte bombardeio, tanto no noticiário, nas análises, nas opiniões, etc. e tal. Nós temos aí agora o presidente Jair Bolsonaro envolvido com essas denúncias, provavelmente terá que enfrentar esse julgamento, será pronunciado, e aí cabe aquela questão, né? Se a situação, que já não manipula bem as redes sociais, quiser ficar batendo o ano inteiro em função disso, claro, das movimentações, dos desdobramentos que se darão no longo desse processo, primeiro, eu acho que eles não teriam tanta habilidade para isso, e depois eles podem estar criando um novo mártir, como foi o Bolsonaro à época da facada. Então, é uma opinião. Então, trazendo essa questão do sangramento popular de uma pessoa da estatura de popularidade que tem o presidente Bolsonaro, o que você acha que deve acontecer? Esse assunto, virão outros assuntos que irão se sobrepor, ou a mídia vai ficar até o final do ano batendo na cobertura desse julgamento? Eu acho que a mídia não vai deixar esquecer esse julgamento, né? Até por questões óbvias de que o presidente Lula tem como base isso, né? Bater, sangrar, matar e não deixar voltar. Então eu acho que a mídia vai sim, e a mídia tem logicamente um cunho particular de desaprovação e desagrado com o governo Jair Messias Bolsonaro. Então eu acho que isso vai acontecer, né? A gente já viu várias vezes, e o que você disse é extremamente correto e é ponderado. Quanto mais bate, mais forte fica. Utilizando das redes sociais e da sua própria estrutura ao redor, que são Mário Frias, Nicolas Ferreira, entre outros membros do governo, né, a base da direita no governo, que tem como regra, como quase que um Jesus Cristo, o Jair Messias Bolsonaro. Então, talvez Bolsonaro não precisa nem falar hoje mais sozinho. Tem gente que fala por ele, né? Falam por ele. E falam vestindo a camisa, né, dele, estão perto dele. Então, eu acho que quanto mais batem nele, mais essas pessoas vão, né, para cima,
certo? Não são elas o foco das investigações, estão todas em ordem, e a população vai ver isso. Né? No meu ponto de vista, isso fortalece. Né? Juntando com o fato de que o governo Lula não teve um mês com melhora em relação ao governo Jair Messias Bolsonaro, nem na economia, nem na cultura, porque a gente não está vendo mais cultura para as pessoas que precisam de cultura. O cara que não tem subsídio para fazer um show, uma peça de teatro, ele não está vendo, tá? Recursos para essas pessoas, nem na cultura, nem para os menos favorecidos, que estão sofrendo ainda mais do que sofriam no governo Bolsonaro. Então, essa é a minha opinião, Beto. Eu acho que assim, o governo Lula está tomando decisões horríveis, sabe? Tiros no pé. Não sei se eles contam já com a morte do Lula antes do final do mandato, né? E já sabem que não tem pra onde correr mesmo e o PT morre com ele. Ou realmente a assessoria é muito má, é muito ruim de serviço. Né? Esse é o meu ponto de vista. É duro quando o comando foge das mãos de quem deveria comandar. Né? Exatamente. Isso é muito difícil. Cláudio, antes da sua observação final, nós já estamos chegando no final do nosso debate, apenas duas informações. Né? Uma jornalista que tem um trânsito livre dentro do Supremo respondeu à indagação ontem se havia uma manobra de prisão preventiva do presidente Jair Bolsonaro. Ela garantiu que não. Membros do próprio Supremo disseram que, exceto se o ex-presidente der algum passo, né, nesse sentido, né, que pode deixar o país, pedir asilo, alguma coisa assim, mas que a prisão preventiva do ex-presidente estaria rechaçada porque poderia contaminar demais a opinião pública. E colocar uma outra observação, né, Cláudio? Já estamos aí com maio batendo as portas. O ano passado foi um fiasco a mobilização dos trabalhadores em torno do presidente, até ele mesmo reclamou, e teremos pela frente também manifestações de rua, de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Então tem muita lenha para queimar ainda, Cláudio. Com certeza, Beto. A questão do processo em si, da ação em si, ela vai transcorrer, a mídia vai dar divulgação, como deu com o Mensalão, como deu com a Lava Jato, é coisa diária, né? Vai ser notícia todos os dias vão encontrar alguma coisa, mas me parece que nesse ponto, e aí eu vou discordar do Dr. Renan, o governo e a situação governista em si não está muito preocupada em falar do assunto. Tanto que, se você percebeu, nesses últimos 2 dias, desde o pronunciamento, as falas, as aparições foram muito poucas. Ambas as aparições, uma do líder do governo na Câmara e uma do próprio Lula dizendo que todos terão direito à defesa, né? A defesa ampla e restrita, a direito ao contraditório, e que ele não vai falar sobre isso porque não lhe compete. E o Josué Guimarães, líder do governo na Câmara, falando a mesma coisa. Então, do ponto de vista do governo em si, eu acredito que ele não vai se manifestar nessa seara, justamente para não dar essa oportunidade de fazer com que os bolsonaristas se aproveitem disso. E levando um pouco mais além, ou levando um pouco mais atrás lá, né? Vamos lembrar que Lula deixou o seu segundo mandato com 80% de aprovação, elegeu a Dilma, que se reelegeu, né? Então não adiantou o PSDB tentar deixar sangrar, porque quem sangrou e quem praticamente morreu foi o PSDB, né? Mas eu acredito que não vai haver interferência, não. Não vai haver interferência do governo, ele vai vai tocar na sua aí, vai tentar melhorar esse índice de popularidade aí com a questão da nova administração da SECOM, né? Mas alguém tem que chegar e pôr um cadeado na boca do Lula, né? Para que ele possa não falar coisas indevidas, né? Para que ele possa continuar com a sua situação e deixar as coisas tocando da forma como elas devem acontecer, né? Só para voltar um pouquinho lá atrás, eu acho que estão fazendo aí uma espetacularização em torno da primeira-dama, da Janja, né? Porque ela tem uma força muito grande e ela não deveria realmente estar fazendo o que ela faz, mas é uma espetacularização justamente pela própria imagem dela, né? Pela própria
questão de influência dela que nunca nenhum outro presidente teve na vida, né? Ou durante o seu mandato, nem o Fernando Henrique com a dona Ruth, né? Nem o Lula com a dona Marisa, nem o Bolsonaro com a Michele, né? Então isso realmente faz com que muita gente torça um pouco o nariz, mas isso daí faz parte da política, isso daí não tira nenhum mérito, mas também, às vezes, atrapalha. E, com certeza, atrapalha bastante, né? Porque influencia, sim, essa baixa popularidade. E faz parte do casamento também, né, Cláudio? Lembrando e como disso. Faz? Disso não tenho nem dúvida. A gente sabe disso, a gente sabe. Tá bom. Valeu. Cláudio, encerramos por aqui. Excelente final de semana. Até segunda-feira, ao vivo, aqui no Farol, meu amigo. Um ótimo final de semana a todos, doutor Renan, Beto. Uma ótima sexta-feira e até segunda-feira. Até segunda, Cláudio. Valeu. Meu parceiro. Obrigado, meu amigo, pelo convite de novo. Obrigado a você também que nos escutou durante esse tempo aí. É sempre um prazer falar e ser ouvido por vocês. Ótimo final de semana. Estarei de volta segunda às 10. Até lá.